regional do SIC é composta por 4 bairros: a Cidade Industrial de Curitiba, Augusta, São Miguel e Riviera. Dentre eles, o SIC é o maior dos bairros, correspondendo a 68% da extensão territorial da regional. Vista como abrigo dos recém-chegados curitibanos, nordestinos em busca de emprego e moradia, o bairro SIC, Cidade Industrial de Curitiba, foi criado com a promessa de revolução proletária, livrando a capital da possível favelização de 1950. 20 anos após, foi definido como Distrito Industrial de Curitiba. Em quase 40 anos, os entusiastas que ali chegaram se viram atropelados pelo crescimento que ultrapassava 5% ao ano, resultando em entornos cinzentos rodeados de fábricas e moradias sem infraestrutura. Estima-se que 55 empresas das 121 instaladas no SIC em 1975 ainda continuam ativas. No total, a região abriga 7.991 empresas, gerando formalmente 28 mil empregos diretamente e 79 mil indiretamente. A partir dos levantamentos e análises realizadas pela equipe e que foram direcionadas à disciplina, constatamos que a regional do SIC possui marcas de como se deu a ocupação de seu território, principalmente na questão habitacional, e que, apesar de existir infraestrutura, alguns pontos ainda são carentes de aspectos relevantes como a segurança pública. Nossos resultados foram obtidos através da hierarquia que adotamos e apresentaram uma linha diferente da tendencial, a de que áreas menos estruturadas geram por si maior segregação espacial. Segundo Maricato e Vilaça, a ilegalidade atinge boa parte da área urbana das grandes cidades brasileiras, configurando o território sem lei, sem segurança ambiental, sem saneamento, constituído pelas áreas de moradias pobres. Frequentemente, essa cidade ilegal, constituída na informalidade e habitada por pessoas carentes e com baixo rendimento, não é considerada para o planejamento urbano oficial. No caso do SIC, a infraestrutura chegou em muitas áreas, mas segundo o nosso diagnóstico, mesmo com a chegada dessa infraestrutura, a região ainda apresenta problemáticas decorrentes dessa ilegalidade, como, por exemplo, a de que grande parte das áreas de invasão e de conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda são locais em que se registraram mais homicídios em Curitiba no ano de 2015. A partir de questionários levantados pela equipe e aplicados em mais de 40 entrevistados, notou-se que a maior parte das pessoas que não moravam ou nunca tinham frequentado a regional responderam questionários sob uma visão genérica de que os pontos mais críticos da região são a falta de segurança e o problema habitacional, como o que foi levantado em nosso diagnóstico. Porém, os entrevistados que moram na região apresentaram outras problemáticas como principais, como, por exemplo, a falta de opções de lazer e cultura e a qualidade dos serviços de atendimento à saúde. O mesmo foi identificado nas visitas em campo. Grande parte das pessoas que moram ou trabalham na regional veem que a falta de segurança tem se agravado com o tempo e que, mesmo com o progresso que se viu durante os anos com as regularizações fundiárias e obras de infraestrutura, ainda deixam a desejar. Mas, apesar disso, a comunidade revelou que se sente segura, gosta de viver na região e tem planos para o desenvolvimento regional, mas reconhecem que a explosão populacional tem dificultado o controle, planejamento e investimento no SIC, o que acaba reproduzindo segregação e a marginalização da população mais pobre. Presença constante da polícia. Você acha que falta isso? Falta. Infraestrutura com relação às ruas, com relação à reciclagem de lixo, que acontece, mas não é em todas as regiões aqui do bairro, porque o bairro é bem grande. É uma parte só do SIC, né? Porque aqui é só o SIC Norte. E falta também a questão da organização do trânsito. Faltam lombadas em alguns lugares, sinaleiros. Olha, eu acredito que não. É relativo, né? Porque é o batalhão que cuida, né? Então daí o batalhão que cuida, 17º, ele abrange uma extensa área, fazendinha, SIC. Eles têm que atender aqui e outras regiões também. Regiões. Eu acredito que antigamente era melhor. Existe ali no Bosque um núcleo ali de policiamento, mas ele não é suficiente. A necessidade é bem maior. Então o que acontece é que tem muitos roubos, vem acontecendo roubos assim em qualquer hora do dia, com gente passando de carro ou a pé.
Então tem acontecido muito aqui nas redondezas, então não tem sido suficiente. Olha, eu falar para você, eu frequento o sítio faz tempo, deixa a desejar. Eu me sinto seguro por causa da minha faixa etária e da minha forma de viver, mas muita gente não se sente. Em trabalhar aqui, você se sente seguro? Em trabalhar a gente não teve ainda nenhum tipo de transtorno. Mas porque a gente tem um conhecimento e por causa da nossa forma de ação, né? Não, inclusive eu moro aqui próximo, aqui da escola, e daí a gente tem que estar cuidando na hora que abre, fecha portão, sai de carro, porque eles têm assaltado nesses momentos. Eu acho que é o que causa mais transtorno para a população. É isso Você que causa. conhece alguém que mora nessa região? Eu conheço várias pessoas, né? Basicamente o SIC, ele é 80% irregular. Essa área aqui é tudo. O pessoal se foi ocupando. Sempre, a ocupação até hoje existe. Hoje em dia está um pouco mais difícil porque estão tendo condomínios agora, né? Mas antigamente não, há 5 ou 10 anos atrás você chegava e você batia o terreno. As pessoas não têm escritura. No bairro, aqui bem próximo da escola, tem várias até por sinal. O que acontece é assim, que as pessoas elas têm essa necessidade de ter uma moradia, mas como não tem ninguém para organizar essa infraestrutura, então o que você vê é becos, né? Não existe uma rua onde se passam os pedestres com segurança, então as pessoas ficam desorganizadas nesses bairros. Então não é só questão de beleza, é questão mesmo que os moradores, que a maioria até frequenta aqui a escola, eles ficam sem essa estrutura de ter um lugar mais adequado para viver com os filhos. Eu gosto de trabalhar. O pessoal, assim, que nem eu falo, assim, falta muito ainda, deixa muito a desejar. Mas, assim, por ser o nosso produto é um produto para pessoa de baixa renda, né? Então, a gente ganha no montante, né? Então, eu acho que é legal. Vocês querem comer? Obrigada. Sim, principalmente morar aqui, sempre morei desde que sou adolescente, sempre morei aqui e gosto muito daqui, gosto de trabalhar aqui nessa escola também. Sou professora aqui nessa escola. Aí nós temos construções irregulares, que as pessoas estão deixando de fomentar o comércio, por outro lado também estão deixando de trabalhar e sobreviver. Na direita aqui de ocupação. Aqui também foi vendido, foi ocupado e foi de forma desordenada. Isso. Foi o Augusta B, a mesma situação. São irregulares, precisam mas só que assim, não vai conseguir deixar dentro do que uma lei condizente ou uma lei deveria ser seguido, não vai conseguir. Mas não vamos tirar essas pessoas, que são famílias absolutamente há anos. Só que eu sei disso, pra você ter uma ideia, esta aqui, desde 92, se eu não me engano. 94 eu posso afirmar, porque 94 eu já estava frequentando aqui, mas tenho certeza que após 94. Acho que começou em 92, mas pense, 94 que seja. Nós estamos falando de 25 anos. Inclusive já está até regular, a Coab veio e regularizou. Mas se você entra dentro da vila, você não tem uma via correta. A João Dembins, que é uma área irregular, vocês estão dizendo que ele tem que atender o recuo, mas ninguém lá vai atender o recuo em hipótese alguma. Aí é o seguinte, como que ele vai atender um recuo sendo que não tem? Ele precisa no mínimo ter remanso. O remanso tem que ter no mínimo 2 metros, mas como que ele vai obedecer os 2 metros, sendo que lá não tem 1,5 metro? Aí nós vamos fechar esse estabelecimento, o país está cheio, desemprego está aí a dar com o pé. Aí nós vamos uma pessoa que está tentando prover renda, mas é irregular. Pois é, mas o Estado, o município foi omisso. Em algum momento ele deixou de orientar a população, ele deixou de fiscalizar, ressalvados que sabem que estavam fazendo errado, mas aí eu não posso julgar o todo pela exceção, mas a sociedade é carente dessas informações. E o sistema deveria orientar, teria menos problema. Ao mesmo tempo que a gente fala de ocupações, são pessoas de bem, são famílias sérias. E por outro lado, são invasores. Ora, o Estado continua sendo omisso de dar oportunidades.
oferecer em condições diferenciadas, seja um programa que talvez corre o risco talvez de acabar por questão financeira, Minha Casa Minha Vida, ou outros tipos de projetos, porque na verdade também, se a gente falar de invasores, a gente tem latifundiários, pessoas que detêm milhões de metros quadrados para ele plantar, para ele sobreviver, aonde colocaria 2, 3 vezes mais do que essa família. Então esse mérito eu deixo de lado. Eu acho que ambos precisam de espaço para sobreviver, mas na ordem do dia, para mim, mais as famílias humildes. Então assim, nós temos muitas demandas, mas para ter uma cidade organizada, entrando aí dentro do projeto, ou seja, da área de vocês, eu entendo que assim, falta informação. O processo excludente e desigual de produção do espaço urbano da Regional do SIC contribuiu para a ampliação de áreas com concentração da pobreza e manutenção do desequilíbrio socioespacial no meio urbano, privando muito dos habitantes de seus direitos fundamentais de viver dignamente na cidade, excluindo-os das condições de cidadãos. Sendo que o direito ao usufruto da cidade deveria ser compreendido como forma superior dos direitos, direito à liberdade, à individualização, na socialização, ao habitat e ao habitar. Para isto, torna-se necessário conhecer e revelar os conflitos e as contradições desse processo da construção dessa região da cidade, desfazendo a construção ideológica que naturaliza os contrastes urbanos e torna a condição da cidadania um privilégio e não um direito universal. Concorda-se com Pradilha Cobos sobre a necessidade de uma cidade mais equitativa e includente como forma de erradicar a pobreza e superar paulatinamente os fatores da desigualdade socio-territorial. Para isto, além de outros fatores, destacam-se as ações que possam integrar a informalidade, melhorar continuamente a cobertura de qualidade da Seguridade Social e dos serviços de educação, saúde e recreação, que se aprove uma legislação que institucionalize os direitos sociais de uma nova geração e disponha de instituições e recursos que os garantam.